Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui hoje no canal, trazer um pouquinho sobre o Vinci Logística Fundo Imobiliário, ou o VILG11. Trazer um pouquinho mais sobre as nuances dele, o que vem impactando diretamente o fundo e as perspectivas também ali, de acordo com esses números aí, resultados que o fundo vem trazendo. Antes de mais nada, ia pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho, assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, começar aqui, primeiramente pelo objetivo do fundo, né? Não tem diretamente ali pra gente, mas o fundo ele busca fazer investimento por meio de ativo logístico, né? E também sempre buscando fazer essa parte de aquisições de maneira estratégica para o fundo e também a parte ali de venda de ativo de maneira estratégica na qual ele consiga aumentar a sua rentabilidade por meio de uma taxa interna de retorno quando ele comprou mais barato, tá bom? Então, olhando para isso, a gente vai enxergar aqui como é que estão essas alocações hoje do fundo, né, onde estão à disposição dos ativos. Então você vê que tem no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco e no Pará. Então ele tem uma diversificação geográfica muito bacana, né? Então eu vejo isso como muito, muito bacana porque não está concentrado apenas aqui em São Paulo e Minas Gerais. Então isso é muito bom, porque basicamente ele está abordando também outras regiões do país, tá bom? Olhando para como funciona esses tipos de contrato e também a concentração de cada ativo, a gente vai ver aqui que hoje 82% é contrato típico e 18% contrato atípico. Então, foge um pouco aquele padrão de renegociação do contrato, tá bom? Olhando agora para a parte de disposição geográfica, né? A gente vai ver aqui que 38% está no estado de Minas Gerais, 21% em São Paulo. Então, quando a gente soma esses dois, a gente vê que dá os seus 59%, né? É preponderante ali dentro dos estados, mas ao mesmo tempo ainda tem a diversificação, né? Porque eu mencionei anteriormente, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro e Pernambuco. Isso é muito bom, porque o fundo ele vem expandindo para outras regiões do país. Olhando aqui para a parte de quem são os segmentos de alocação, né? De locatários, 32% e-commerce, 25% transporte e logística, 10% alimentos e bebidas. Então, esses são os majoritários ali dentro do fundo, tá bom? Vamos lá para entender um pouquinho mais quem são esses locatários, entender o nível de risco e se tem chance de inadimplência ou algo nesse sentido. A gente vai ver aqui que hoje o maior locatário é a Tok Stock, então loja de imóveis, né? Mais ligado a varejo, um pouco ali de e-commerce também, mas muito mais ligado a varejo. A gente vai ver aqui que o segundo maior locatário é o prêmio de locação. O terceiro maior locatário é a Netshoes, né? Com o grupo Magalu, tá bom? Unilog, Express Logística, 6%, Ambev, 6%, Boticário, 6% também, 5%, desculpa. Então, a gente vai vendo dessa forma que há uma pulverização, apesar de que o fundo hoje tenha 15% dentro da Tok Stock. Então, não é um risco, tá? A gente tem que olhar para a questão da Tok Stock, como que está a condição financeira atual dela. Não andava muito bem, mas a gente tem que olhar e entender se isso vai ser um risco para o fundo de tomar uma inadimplência, de haver uma vacância ou não, tá bom? Falando em vacância, olhar aqui um pouquinho para a taxa de ocupação, né, pessoal? A gente vê aqui que no dezembro de 22, né, ele estava aqui seus 89,9%, caiu para 86,6% até o mês de novembro de 2023. Então teve uma queda ali, né, de 3%. Isso é muito importante olhar para isso, porque já está com quase 15, 14% do fundo vago, né? Então, o que eu sempre gosto de olhar é assim, o copo meio cheio ou meio vazio. Se o fundo não tem vacância, então quer dizer que é dali para baixo, né? A vacância vai sempre aumentar. Agora, se o fundo já tem vacância, lógico que pode ser dali para pior, mas pode ser também dali para melhor, ocupando os espaços e recebendo mais. Beleza? Então, a inadimplência líquida média, a gente vê aqui que é bem baixa, né? É 0,1%, então não é um ponto de preocupação para o fundo, tá bom? Olhando aqui agora para a parte de contratos, tá, pessoal? A gente vai olhar aqui um pouquinho mais, a gente vai ver que os vencimentos dos contratos, eles estão bem alongados, isso é muito bom, aqui o Vault está em 4 anos, só que ao mesmo tempo a gente vai olhar e ver que em 2023 é 1,9% só de vencimento, né? É o finalzinho de 23.
2024, 7,7%, bem baixo. 12,4% para 2025, tá bom? E aí, a partir de 2026, 77,9%. Como ali o VALT está em 4 anos, então é bem provável que os próximos contratos de vencimento sejam 26, 27, bem próximo ali, tá bom? Não tem algum que esteja tão alongado. As revisões dos contratos, né, são 79% feito com base no IPCA, 21% com base no IGPM, tá bom? Como que também essa questão de revisão do contrato? A gente vai ver que nos meses preponderantes de revisão são os meses de maio, agosto e novembro. Então, esses são os meses nos quais vai ter maior revisão de contrato e automaticamente maior dividendo também nos meses subsequentes, né? Quando tiver renovação de contratos. Desculpa, reajuste de contratos. Olhando aqui agora, pessoal, para a parte de endividamento, sempre gosto de trazer, acho muito importante isso. A gente vai olhar um pouquinho mais aqui de foco, né? Então a gente vê aqui que hoje são 3 CRIs, né? O CRI Fernão Dias, CRI Alianza Parque e CRI Castelo 57. Hoje, né, são todos em IPCA, IPCA mais 7,75, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,8. São todos com vencimentos longos, tá, pessoal? Vencimento lá em 31 e 36. E o majoritário deles aqui é o shopping, o CRI Allianz Parque, tá? Desculpa. Aí. 154 milhões, representando 57% do endividamento, que é o mais longo de todos. O que isso significa em números? A gente vai ver aqui um cronograma de vencimento para 2024, por exemplo, representando um total de quase 32 milhões só para pagar o endividamento. 2025, a gente vai ver também algo bem acentuado e uma crescente muito grande até 2030. A gente vai ver 2030 aqui com praticamente quase 40 milhões de pagamento de endividamento, tá bom? Então é entender esse risco, né? Se aumenta a vacância, isso é problemático, porque daí o fundo vai ter mais contas para pagar, mesma contas para pagar, ou até mais contas para pagar, vai ter vacância financeira também, e com um saldo menor. Agora, se o fundo ele aloca os locais, né? Faz a alocação, ele melhora a disposição de saldo em conta, né? De valor financeiro ali entrando todo mês, e ao mesmo tempo pagando esses mesmos valores, tá bom? Então a gente vê dentro disso tudo, né, a questão de receitas, despesas e também o lucro ali do fundo. Então a gente vai ver que o total aqui, né, o resultado foi de 11 milhões e 200, né, no mês de novembro. E a gente vê também aqui uma questão de taxa de administração total de 1 milhão. Então, a gente vai ver um resultado recorrente aqui total de 9 milhões. A gente vê que a despesa não está preponderante, não está marcando de maneira acentuada dentro do ativo como um todo, tá bom? Então, dito isso, visto isso, a gente vê um dividendo que não vai ser tão prejudicado assim no curto prazo. Olhando agora para a parte aqui patrimonial, né, e entender um pouquinho mais como que está esse aspecto, a gente vê que hoje o fundo está sendo negociado com desconto, né, desconto de 11% ali no fundo, então o PVP está abaixo de 1. Isso é muito bom, né, está comprando com desconto, se caso o fundo começa a aumentar esse número de inquilinos, isso faz com que o fundo aprecie, né? Ao mesmo tempo, a gente vai olhar aqui uma liquidez média diária de 3 milhões, uma liquidez muito boa, uma liquidez muito bacana aqui para o fundo, e uma participação no IFIX de 1,2%. Quando a gente vai olhar para dividendos, né, pessoal, a gente vê o dividendos aqui no finalzinho de 23 dando uma leve queda, liberando seus 67 centavos, mais ou menos. O fundo ficou ao longo do ano entre 65 a 70 centavos. Então, a gente já começa a enxergar aqui, o rendimento médio aqui, 60 e quase 70 centavos. A gente vai ver que hoje o fundo tem o desconto, né? O valor dele é 111, então está com desconto, está ali perto de seus R$ 100 e entregando um total de quase 70 centavos, então está com 0,7% de dividendo ao mês. O bom disso tudo, né, que a gente olha aqui para o fundo, a gente vê um dividendo bem linear, né, um dividendo que não tem tanta oscilação, apenas aqui foi no mês de fevereiro que teve uma oscilação mais forte, mas no geral ele é bem linear ali com os dividendos também. Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest, tá bom? Olhando aqui agora para a parte de histórico de rentabilidade, né, para a gente poder entender como que o fundo vem performando e se comportando diante de cenários. Lembrando que eu tirei a informação do mais retorno para poder acessar os comparativos. A gente vê que o fundo está desde 2019 no mercado,
E basicamente de lá até agora ele entregou esses números aqui. O IMAB, né, que é o título de inflação do governo, mais um percentual, deu 49%. O VILG entregou 46%, CDI 42%, o IFIX 32% e o IPCA 31%. Então ele teve entregas acima dos seus pares, né, dos seus indicadores ali de referência. Então isso é bem importante, porque o fundo ele vem entregando, apesar dessa questão de ter uma vacância, de cenário de pandemia, entre outros aspectos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela. Beleza? Um grande abraço, valeu!